Quantos irmãos aqui gostam de navegar na internet? Levante a mão, por favor. Nós temos um site para abençoar o seu ministério, que é www.jaimerosa.com.br www.jaimerosa.com.br. Eu espero a sua visita. Glórias a Deus. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14 a seguir. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade, diga comigo, sociedade. Pela segunda vez, sociedade. Com voz de crente bem forte, diga pela terceira vez. Tem a justiça com a injustiça, e que comunhão, diga comunhão, tem a luz com as trevas. Coloque a sua Bíblia na cadeira, você que pode. Escolha o crente mais pentecostal que está do seu lado aí, e diga para ele: hoje você vai descobrir algumas propostas que podem matar, mas você vai descobrir o valor de uma aliança com Deus. Quantos têm uma aliança com Deus? Levanta a mão e dá uma glória bem alto. Tome assento, por favor. Queridos e amados irmãos, em primeiro lugar eu gostaria de deixar bem claro aqui: eu estou me sentindo muito à vontade para falar não o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar conosco essa noite. Estou me sentindo muito à vontade. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, chegando ao versículo 14, nós encontramos o apóstolo Paulo usando uma expressão em uma linguagem peculiar, explicando a necessidade de que aquele povo que ele tanto havia ensinado e que ele estava ensinando não viesse a se prender a nenhum tipo de jugo desigual com os infiéis, e ensinando que sociedade poderia ter a justiça com a injustiça. Observe, queridos irmãos, que ele ainda reforça, quando ele começa a expressão que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Quando o apóstolo Paulo ele está fazendo esta referência, ele está fazendo uma referência porque existiam dois grupos dentro da igreja de Corinto. Existia o grupo da maioria. Esta maioria era uma maioria um tanto rebelde, era um tanto rebelde às palavras e aos conselhos. Existiam falsos mestres, esses negavam a autoridade de Paulo e o caluniavam. Existia a parte, aquela parte que era considerada a parte inferior, que era um grupo menor, era um grupo da minoria. O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação não somente voltada para o casamento, mas para que não viesse a ter nenhum tipo de sociedade, não viesse a ter nenhum tipo de comunhão com qualquer coisa que viesse fazer parte de fora para dentro da igreja. Quando nós começamos a falar em sociedade, nós precisamos falar que para se montar sociedade são necessárias algumas negociações. Para se firmar sociedade, muitas vezes são necessárias algumas negociações, são necessários acordos, e dentro desses acordos se nascem sociedades. Dentro desse acordo nasce da seguinte forma: tal parte é tua, e esta parte é minha, nós vamos lucrar com tal parte. Mas quando nós falamos em negociação, quando nós falamos em sociedade, nós precisamos falar que a maioria das propostas de mortes que foram surgindo na Bíblia Sagrada, surgiram do grande negociador que a Bíblia cita, que era o próprio Satanás. Quando nós abrimos a Bíblia, eu vou precisar que você viaje comigo na Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos então, queridos irmãos, a primeira proposta, a primeira negociação imposta, quando a Bíblia descreve da seguinte forma: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a
mulher a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Observe, queridos irmãos, o que é uma busca por uma aliança, o que é uma busca por uma sociedade, o que é uma busca de uma negociação. Quando a serpente ela parte para dizer: certamente não morrereis. Por que que ela disse isso? E ainda disse: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe que todo bom vendedor, ele tem uma linguagem peculiar. Todo bom vendedor, se ele quiser convencer alguém que sabonete pode curar algum tipo de dor, existem pessoas que vão se alimentar daquele sabonete, achando que vão se curar daquilo. Então ela começa a vender o seu produto, começa a vender a sua ideia, começa a fazer a sua proposta. E a primeira proposta gera, dentro desta parte, gera a queda. E observe, vamos então para a segunda proposta. Mas para chegar à segunda proposta, eu quero saber se tem crente aqui que ainda tem aliança com Deus. Levante a mão e dá glória. Somente aqueles que têm aliança com Deus. Quando nós partimos para a segunda proposta, nós viajamos até o livro de Jó. Nós encontramos então no capítulo 1, quando Jó se apresenta diante de Deus. Deus olha para ele e diz: de onde vens? Venho de rodear a terra e passear por ela. Deus enche o coração de alegria, Deus enche o coração de gozo ao observar o seu servo Jó. E ele então me expressa: vistes o meu servo Jó. Dá uma olhada, ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então Satanás, como autor de diversas propostas, então ele, como um grande negociador, ele começa então um ato de negociação, ele começa então um ato de propostas. Ele começa a dizer: porventura teme Jó, Deus debalde, porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa, tudo quanto tens, a obra de suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende uma proposta, estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti. Parece que eu vejo de Deus, parece que eu vejo Deus dizendo: peraí, você está me fazendo uma proposta, você está brincando comigo. Eu confio em Jó. Deixa eu perguntar aqui, se Deus pode confiar em você, levante a mão e dá glória. Se Deus ainda pode confiar em você, observe que Deus disse: a proposta, ela partiu de ti. Ei, a aprovação de Jó não parte de mim, a proposta partiu de você, não é? Então faz o seguinte: ei, pode tocar em tudo que Jó tem, pode tirar tudo aquilo que Jó tem, tira tudo, só não toca na sua vida. Da noite para o dia, Jó começou a perder tudo aquilo que tinha. Jó perdeu os bens, Jó perdeu os 10 filhos, Jó foi perdendo todas as coisas que tinha. Ei, imediatamente parece que eu vejo aquele Jó que era tão cheio de alegria, aquele homem que tinha tudo, aquele homem que tinha uma família perfeita, agora já não tinha mais nada. A única coisa que tinha no corpo era uma lepra, o seu corpo sendo consumido pela lepra. Ele senta nas cinzas, ei, começa a se jogar nas cinzas. Parece que eu vejo o primeiro dia. Ei, Jó olha para um lado, ninguém enaltecia mais a Jó, ninguém dizia que Jó era um sucesso, ninguém dizia que Jó tinha todas as coisas. Jó já não tinha mais nada. Ei, ele só tinha um caco de telhas para se coçar. Mas parece que eu vejo Satanás dizendo: peraí, a minha proposta estava certa, eu vou chamar a esposa de Jó, eu vou precisar dela. Ela então se aproxima de Jó, e quando ela se aproxima de Jó, ela vai se aproximando e diz: ei Jó, já não temos mais nada, ei, já perdemos tudo, você ainda retém a tua fidelidade, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. É melhor você amaldiçoar o teu Deus e morre, porque nós não temos mais nada, já perdemos tudo. Parece que eu vejo então o inferno em festa, dizendo: a minha proposta vai dar certo, vai dar tudo certo. Mas de repente Jó, em cima das cinzas, eu acredito que um comitê do inferno fechou Jó, Jó de cabeça baixa, a mulher dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele em cima das cinzas,
Deus, ele vai erguendo a cabeça devagar. O inferno dizendo, Satanás dizendo, ele vai blasfemar, ele vai blasfemar, ele vai blasfemar, mas ele levanta a cabeça e diz: recebemos o bem de Deus, não poderemos receber o mal. Bendito seja o Deus que eu sirvo.